bem-vindo ao Consultor Office. Esse é mais um vídeo da série que eu estou gravando sobre funções matriciais novas do pacote Office 365, junto com as matrizes dinâmicas. Por enquanto são recursos disponíveis para quem é assinante do Office 365 e participante do programa Office Insiders. Se você é, então você pode baixar o arquivo, eu deixei o link no download aqui desse vídeo e acompanhar junto comigo. Se não, você pode apenas assistir e já prever o que tem aí nos próximos meses. A função que eu vou mostrar nesse vídeo se chama matriz aleatória. Essa função, se você usa Excel em inglês, é Rand Array, matriz aleatória. O que ela vai fazer? Ela vai retornar uma matriz dinâmica cheia de números aleatórios, que são números imprevisíveis. Se você pensar assim, mas por que eu vou usar isso? Na matemática, na estatística, simulações, jogos, essas disciplinas usam números aleatórios para fazer simulações, para coletar amostras de valores. Você pode usar também para criar base de dados com números já inventados, sem que você precise digitar. Só uma observação. Todos os vídeos que eu gravo aqui no canal e nas minhas aulas também, eu tenho base de dados e eu não fico digitando, não. Eu invento números, invento textos, invento um monte de coisa com as funções aleatórias. O Excel ele já tem duas funções, uma que se chama aleatório e a outra que se chama aleatório entre. Dá para você usar. Mas a vantagem da matriz aleatória é que ele já devolve para você uma matriz de números aleatórios, já dentro de uma matriz dinâmica, que pode aumentar ou diminuir a dimensão. Quais são os argumentos da função matriz aleatória? São 5 e todos são opcionais. Quantidade de linhas. Se você não fala nada, ele assume que é uma linha. Quantidade de colunas. Se você não especifica, ele assume 1. Valor de mínimo. Se você não especificar, ele assume 0. Valor de máximo. Se você não especifica, ele assume 1. E o quinto argumento, se o número deve ser inteiro ou não. O padrão é um número fracionário. Ele assume falso. Então, vamos praticar isso daqui inicialmente na planilha 2, com 4 exemplos aqui. Eu vou iniciar os exemplos nessas células em amarelo, mas você pode colocar em qualquer célula que você quiser. Gerar um número decimal aleatório entre 0 e 1. Bom, usando a função matriz aleatória, sem argumento nenhum, ele traz exatamente o que a função aleatório traria. Essas funções aleatórias, funções de data e hora, elas são voláteis. Qualquer alteração na sua planilha gera um recálculo de todas as formas. E essas funções são recalculadas e, no caso das aleatórias, elas devolvem, inventam valores novos. Por exemplo, se você for na sua planilha agora e digitar qualquer coisa, por exemplo, eu vou deletar um conteúdo de uma célula. Já mudou lá. Outra maneira, se você for no seu teclado e apertar a tecla F9, ele fica inventando números diferentes. Tá? O F9 recalcula toda a planilha. Próximo exemplo aqui. Gerar uma lista vertical com 10 números aleatórios entre 0 e 1. Portanto, é uma coluna com 10 linhas. Igual matriz aleatória. Quantas linhas? 10. Já que é uma coluna, não precisa pôr. E se eu não falei nada de mínimo e máximo entre 0 e 1, esse é o valor padrão. Então, só isso. Aqui. Ele acabou de criar uma matriz com 10 números imprevisíveis entre 0 e 1. Terceiro exemplo, gerar uma tabela com 10 linhas e 3 colunas com números aleatórios decimais entre 100 e 200. Aqui eu especifiquei uma faixa de valores. Matriz aleatória. Quantas linhas? 10 linhas, 3 colunas, valor de mínimo 100, valor de máximo 200. Como eu não pedi valor inteiro, ele cria valores fracionários. Inclusive isso aí pode ser valor monetário, que dá para ser usado em tabelas de valores correspondentes. O último exemplo aqui é gerar a mesma lista, só que com números inteiros. Então,
matriz aleatória, são 10 linhas, 3 colunas, mínimo 100, máximo 200, e sim, agora dessa vez eu quero um número inteiro, deixar o argumento verdadeiro. Está aqui. Uma lista de 100 a 200, imprevisível com números inteiros. E lembrando que sempre apertando F9, ele continua inventando coisa aqui. Se você deleta, insere linha, coluna, faz determinadas operações na planilha, ele está sempre atualizando esses valores. A planilha seguinte, você observa aqui uma tabela com 5 regiões, 6 meses do ano. Aqui são resultados de cada região ao longo dos 6 meses, com um total aqui no final. Imagina a seguinte situação. Todo final de semestre você tem que preparar um relatório, uma apresentação com dados que você vai receber de gestores. No caso aqui são gestores de 5 regiões. Mas a gente sabe que pode acontecer. Eles vão mandar os dados na última hora, assim, aos 48 do segundo tempo. Então o que acontece? Você recebe os dados e fica naquele desespero para querer fazer o seu relatório, preparar a tabela, formatar, gerar gráfico. Então, para antecipar, você vai fazer o contrário. Você não tem os números, então você vai inventar números que estão na faixa esperada de valores, e aí você cria a tabela, cria as formas, formata, cria os gráficos, formata todos os elementos do gráfico, deixa redondinho. Quando os números verdadeiros já estiverem na sua mão, aí é só você apagar a matriz e colocar os valores verdadeiros. Então aqui vai ser o seguinte, eu vou preencher todas essas células aqui com números aleatórios entre 1000 e 2000, imaginando que é a faixa que eu espero receber. Então, primeira célula, matriz aleatória. Quantas linhas? 5 linhas, são 5 regiões. Quantas colunas? 6, porque são 6 meses. Valor de mínimo, 1000. Máximo, 2000. Valores fracionários, então não preciso colocar o quinto argumento. Pronto, finaliza a função aqui. Os gráficos já estavam prontos, mas aqui é possível selecionar cada série, formatar, legenda, deixar tudo prontinho para quando receber os valores reais e colocar aqui em cima. Esse gráfico de pizza, ou de hambúrguer, né, ele está bem arredondado aqui, lembra até um gráfico de hambúrguer. E você coloca nesse gráfico as 5 regiões e os 5 totais. Esses valores individuais de vendas, por exemplo, estão especificados aqui no gráfico de linha. Bom, planilha 4. Aqui na planilha 4 é uma operação contrária vamos dizer assim, ao aleatório, à classificação. A classificação coloca números em ordem crescente, coloca textos em ordem alfabética. O objetivo aqui é desclassificar. Não sei se você entendeu, assim, embaralhar. Eu tenho aqui uma lista de nomes, eu gostaria de inventar uma lista com ordem trocada. Qual é a ordem? Não sei, deixa o Excel inventar. Por exemplo, você tem uma relação de pessoas que vão fazer parte de um grupo, você quer dividir em grupos, então aleatoriamente ele pega nomes de cada um. Ou você vai premiar ou anunciar pessoas numa ordem imprevisível. Então esse é um exemplo. Tem aqui uma lista de nomes, essa lista original. O objetivo é escrever aqui na coluna E a mesma lista, só que em ordem completamente embaralhada. A função que coloca em ordem é a função classificar. Classificar, no caso classificar, ele usa apenas uma coluna e é necessário colocar um índice de classificação que é o número de coluna. A função classificar por, ela é mais completa, porque é possível colocar vários critérios de classificação e estabelecer o que se chama de índice de classificação, que é uma ordem ascendente, descendente. Bom, a matriz. A matriz é essa daqui original. C7 a C10 são os nomes, como eles estavam lá. Índice de classificação. Aqui é uma coluna que vai especificar como vai ser feita a classificação. Se a ordem de classificação não for colocada, a ordem vai ser ascendente.
Mas esse índice de classificação já eu quero trazer como sendo uma matriz de números imprevisíveis, a posição imprevisível. Então, bem aqui já entra matriz aleatória. Quantas linhas? Eu sei no momento que vai dar 7 a 19, 12 linhas. Bom, mas se eu inserir linhas e colocar mais números, isso muda. Então, a quantidade de linhas eu não vou colocar fixa, eu vou fazer uma contagem. Qual é o máximo de nomes que eu tenho naquele intervalo? Conte.valores deste intervalo aqui. Lembre que você pode colocar um intervalo nomeado, inclusive um intervalo nomeado usando o desloc. Se essa lista ela for flexível, colocando o desloc fica melhor ainda. Então, a contagem de valores, C7 a C19, fecha aqui. A conte.valores voltou na matriz aleatória, fecha. Então, ele está inventando aqui uma matriz de números de 1 até o máximo, tudo embaralhado. E, finalmente, fecha a função classificar por, que ele vai pegar a matriz original e colocar esses números na ordem que essa matriz aleatória inventou. Será? Ah, olha só. Então, essa ordem está completamente imprevisível. Está aqui a função usada. Se apertar para atualizar a planilha, por exemplo, F9, olha, ele bagunça novamente os nomes, troca de lugar. É imprevisível a colocação desses nomes. Tá? Então, você viu aqui a função matriz aleatória. Nesse caso, para você inventar valores, bancos de dados, desclassificar uma lista que estava em ordem, você pode usar essa função, ela é útil nesse caso. Espero que você tenha curtido, dá o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não apertou o botão vermelhinho. Se você quiser receber notificações, é só ativar o ícone do sininho. E vejo você no próximo vídeo.